me chamo Raquel, sou estudante do 4º período de Biomedicina e vou falar um pouquinho do histórico do HPV e como surgiu esse vírus. Apesar de ser um assunto bem atual, né, hoje existem várias informações sobre esse vírus, sobre a doença, como acomete. Ao decorrer deste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre determinadas características desse vírus, que é bem importante. E muito importante também essa questão da conscientização e do acesso à informação que a população tem que ter, né? Antigamente, muito ali, eu acho que o primeiro a citar alguma coisa sobre, mas porém ainda não se sabia que era um vírus, foi na época de Hipócrates, lá bem 300, 400 anos antes de Cristo. Aí veio a Idade Média, que também houveram algumas citações, alguns relatos, porém não se sabia ainda que era uma doença causada por vírus, até porque naquela época se sabia muito pouco sobre as ISTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Mas só no início dos anos 80, que já com o auxílio de colposcopia, da análise do colo do útero, foi que houve esse estudo sobre o colo do útero e o acometimento ali da região vaginal, né? Porque naquela época, como sempre, as mulheres são as mais acometidas pela doença, né? O índice é muito maior entre mulheres do que em homens. Naquela época acreditava-se que as mulheres eram quem estavam propensas a doenças. Então, houve um drástico tratamento super rigoroso que desencadeou outras doenças também na época. E, no decorrer do tempo, né, se foi estudado o vírus e foi se vendo que não era bem assim, que o homem também ele tinha, porém, a maioria de homens e mulheres que são acometidos pelo vírus, eles não têm sintomas. Então, assim, você pode, uma hora, mais pra frente, no decorrer desse vídeo, a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, que você pode ter tido contato com o vírus, porém, você não... o seu próprio sistema imunológico combateu e você nem sabe que teve, nem vai ter sintomas durante a vida, assim como vai acontecer dos próximos aqui, que a gente vai deixar aqui vocês curiosos para vocês passarem o vídeo adiante, e eu convido vocês a vir com a gente para conhecer mais um pouco. Olá pessoal, me chamo Isabel, estou cursando o 4º período de Biomedicina e como foi falado anteriormente sobre o histórico do HPV, a gente vai falar um pouco agora, entender um pouco da introdução do HPV, né? Então, o HPV ele é um DNA vírus que pode induzir uma grande variedade de lesões proliferativas na região genital. E atualmente existe mais ou menos 200 tipos de HPV discreto, sendo que aproximadamente 40 tipos são que infectam o trato unigenital. E mais ou menos 20 subtipos estão associados ao carcinoma uterino, ou seja, câncer uterino, né? A transmissão do HPV, ele é diretamente por contato na pele, né? Ou uma mucosa infectada. Agora eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia, que nada mais é o índice de acometimento na população, né? Por esse vírus que acomete o HPV. Ela é considerada hoje uma IST, a IST mais comum no mundo. Entre 25% e 50% das mulheres e 50% dos homens já tiveram contato com algum tipo do vírus, porém vale ressaltar que a maioria foram assintomáticos, então tiveram contato com o vírus e o próprio sistema imunológico combateu esse vírus, então não apareceu sintomas e a pessoa não soube que teve contato com o vírus. Isso é bem normal mesmo. Então é muito importante o conhecimento, a informação, buscar informação, ter muito cuidado com a nossa saúde, porque o índice entre mulheres jovens é bem mais alto do que em homens, até pela questão de ser uma transmissão sexual. Então tem que ter cuidado, lembrando que o preservativo ele é um meio de barreira, certo? Mas ele não é 100% eficaz contra o vírus do HPV.
Então é bom ter cuidado. A importância da vacina que vai ser falada daqui a pouco também. Então é bom ficar atento a isso, pessoal. Então, agora vamos falar um pouco sobre a patogenia. É uma infecção latente que representa a maioria das infecções pelo HPV. O período de inclusão dela pode variar de 6 semanas a 2 anos. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas dessa doença, né, pessoal? É muito importante, acima de tudo, que você se conheça, se observe, porque essa doença tem características específicas. Lógico que vai ter pessoas, vai ter casos e casos onde pessoas eles não vão ser assintomáticos, tá? Não vão desenvolver esses sintomas que eu vou citar agora, né? São características peculiares assim dessa doença, onde você vai observar que o vírus, ele quando entra em contato com a célula, ele desencadeia uma multiplicação exacerbada e essa célula ela se transforma na pele, né, na mucosa, que são as áreas onde ele mais se manifesta. Ele fica como se forma uma verruga em formato de couve-flor. Então, assim, no homem é mais comum aparecer na cabeça do pênis, né, na glande ou na região anal. Na mulher, pode aparecer na vulva, próximo aos grandes lábios, próximo à região anal. E em casos mais graves, que ele é do maior causador do câncer de colo do útero, né, na mulher, é o HPV, e também o câncer de pênis. Então, assim, é bem importante você se conhecer, você se observar, você buscar informação. Esses sintomas, eles são característicos, então se você tiver alguma verruga próximo ali à região genital, é importante investigar, procurar um especialista, porque cuidar da saúde é tudo, né? Então, pessoal, agora a gente vai entender um pouco como é feito o diagnóstico, tá? Do condiloma acuminado. É um diagnóstico feito clinicamente, podendo ser confirmado através de biópsia, tá? E entre outras técnicas utilizadas para diagnóstico de lesões unigenitais induzidas pelo HPV, certo? Recomenda-se alguns exames que eu vou citar aqui agora. A colpostologia oncótica do colo uterino, conhecido como Papa Nicolau, tá? A citologia oncótica anal, a colposcopia, a onoscopia e a histopatologia são exames precisos para diagnosticar o condiloma acuminado, ok? Em relação ao tratamento, né, o HPV, ele é uma doença que não tem cura ainda, porém ela é tratada, na maioria das vezes, pelo próprio sistema imunológico da pessoa, o próprio organismo, ele vai tender a se livrar do HPV, porém se persistir os sintomas, o que é tratado é o aparecimento das lesões, né, das verrugas, como eu falei anteriormente. Então existem vários tratamentos, como cauterização, imunossupressores e cirurgia, e também é importante a descoberta precoce da doença para poder se evitar que chegue a um câncer, né, mais tarde. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre prevenção, né? Como prevenir para não contrair o HPV. Não há dúvida, tá? Que a vacinação é o melhor método, a melhor prevenção sobre o HPV, tá? E também o uso de preservativo, muito importante. Porém, lembrando que, atenção, muita atenção, o uso de preservativo ele não impede que você venha contrair o HPV. Ele não impede que você seja infectado pelo HPV. Como foi falado anteriormente, o HPV ele é transmitido por contato direto, tá? Ou por alguma mucosa infectada, tá bom? Então, assim, prevenir sempre, ok?